Olá, pessoal. Eu sou o Júlio Macedo, diretor de riscos e compliance da Yugo. Estamos começando mais um webinar e desta vez vamos falar sobre LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. E para isso convidamos o Dário Caraponali, diretor e fundador da Strong Security Brasil, para discutirmos sobre o assunto. E sempre lembrando, viu, Dário, para o nosso público externo, nós estamos em fase de homologação junto ao Banco Central, e isso vem de encontro com tudo o que a gente vem construindo sobre governança e sobre compliance, tá? E lembrando ainda que todo esse conteúdo estará disponível no nosso canal no YouTube e no YogoCast, nosso novo programa de podcast no Spotify e SoundCloud. Se inscreva também nas redes sociais, no Insta, Facebook e no LinkedIn, apenas Yugo. Bom, Dário, por favor, apresente-se. Fala um pouquinho de você, da tua experiência com o LGPD. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, né? É uma honra poder estar falando com vocês, discutindo esse tema que é fazer parte da pauta das empresas em pouco tempo. Aquelas que ainda não estão considerando isso, certamente vão começar a considerar em curto prazo. Bom, como falado, meu nome é Dário Caraponali, sou um dos sócios fundadores da Strong Security Brasil. Venho militando na área de segurança da informação já há mais de 25 anos. Não é que eu sou velho, não, comecei cedo. Tá certo. Brincadeira à parte. Então, a LGPD surgiu aqui como sendo um novo desafio para a gente. Então, a gente já vem fazendo questões de compliance, questões de atendimento a outros tipos de lei normativa na história da nossa vida profissional. A LGPD é mais uma que entra aqui para a gente, né? Então, é algo que novo para a gente em termos de LGPD, mas não é um trabalho novo do ponto de vista de atuação nossa no mercado. Tá? Legal, Dário. Como dito anteriormente, apesar da Yugo ser uma empresa jovem, ela tem um viés muito forte para controle de dados e compliance, né? Então, aí, gostaria que você falasse um pouquinho mais para a gente no que diz a lei e quando essa tão esperada lei ela entra em vigor. Legal. Bom, empresas como a de vocês, que mostram uma responsabilidade com os seus clientes, atender à lei eu acho que seria algo muito natural de esperar e, inclusive, até mesmo a parte de estar atento em divulgar isso para o mercado, né? Uma responsabilidade muito grande e a própria lei já diz isso, né? Empresas que atuarem com boa fé serão vistas com bons olhos para o mercado em geral, né? Então, pessoas envolvidas nisso. Bom, a lei ela já está valendo do ponto de vista de ela está em decurso de prazo, né, como eu disse, então ela já está valendo, ela só não está ainda penalizando as pessoas, ela começa a penalizar as empresas a partir de agosto de 2020, né, então as empresas têm esse período aí para ir se adequando para poder estar evitando eventuais sanções ou notificações do agente regulador, né, que já está aprovado também, está também em formação, né. Então, é isso que esse momento que nós estamos perante a lei. Perfeito. A expectativa é grande, né, Dário? E por que a LGPD ela é tão importante para as empresas que lidam com dados de pessoas? Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela veio, né, surgiu no Brasil em decorrência de um movimento mundial, né, com o uso de forma discriminada dos dados pessoais das pessoas, como sendo um ativo público, né, em função das mídias sociais, em função de empresas que fazem um mau uso desses dados para benefícios próprios, né. Então, a lei no Brasil, ela surgiu como decorrência da que a gente chama de segurança jurídica, né, depois eu posso discorrer um pouquinho isso, quer dizer isso. A segurança jurídica para as empresas brasileiras e aquelas que querem se estabelecer no Brasil, né. E essa lei, ela seguiu o mesmo teor, né, do que a GDPR, que é a lei europeia, que trata também dos dados privados das pessoas. Então, isso garante para as pessoas que elas vão poder confortavelmente ceder suas informações para essas empresas, e essas empresas estarão tratando esses dados de uma forma confidencial, de uma forma responsável, né? Então, as pessoas que cuidam dos seus dados pessoais vão certamente preferir dar os dados para empresas que o façam um bom uso. Perfeito. Isso, perfeito, então. então. Para aquilo que estão declarando que estão fazendo. Então, essa é a vantagem de estar dentro da lei.
Muito bom. Então, além da segurança do tratamento dos dados, ela também traz benefícios para os clientes e para as empresas, correto? Correto, exatamente isso. As empresas vão crescer internamente com relação aos seus processos internos no trato da informação e os clientes vão se sentir mais confortáveis sabendo que existe uma responsabilidade dessas empresas no trato das suas informações, né? Porque assim, a lei fala que as pessoas têm o direito ao esquecimento, né? Então, as pessoas não querem eventualmente que seus dados fiquem pertencendo aos bancos de dados das empresas que elas se relacionam ao longo da vida, também que se perpetue para o resto da vida lá, né? Então, Perfeito. essa segurança de que seus dados não serão cruzados ou feito qualquer tipo de enriquecimento dessas informações para uso de forma não consciente do cidadão que é dono dela, né? Então, isso é um ponto importante, né? Entendi. Agora, Dário, com base na sua expertise e resultado em outros países, o que a gente pode esperar para o Brasil? Então, a melhoria dos processos das empresas ela é bastante importante e a gente vem acompanhando, em termos de benefício, o que ocorreu efetivamente na Europa, né? Então, a gente vem acompanhando na Europa a Lei Geral de Proteção de Dados, lá o GDPR, ela começou a valer, né, em 25 de maio de 2018, e aí a gente já tem um cenário bem interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês para a gente ver o que deve acontecer no Brasil, né, nessa perspectiva e os benefícios, como você me perguntou. Então, por exemplo, lá na Europa já houveram 95.180 reclamações. Então, a agência responsável para controlar as questões da lei geral, na Europa também existe, e o cidadão pode fazer reclamações quando ele acha que os dados dele não estão sendo tratados de forma adequada. Ele vai poder reclamar, mesmo os moldes que aqui os brasileiros já estão acostumados a fazer reclamações na Anatel, por exemplo, né? Entendi. Então, na Europa já tiveram 95.180 reclamações das pessoas. A agência nacional lá, ou as agências nacionais lá, né, cada país tem o seu, já fizeram 59 mil notificações, foram 59 mil empresas que já foram notificadas, né? Em termos de multa, né, já foram aplicadas 91 multas e o Google foi um dos que relevou a maior multa dessas, que foi em torno de 50 milhões de euros. Então, em termos dos benefícios, né, a gente avaliou, dentro dos dados estatísticos divulgados lá na Europa, que 58% das empresas afirmaram que reduziram o tamanho dos seus bancos de dados. Isso mostra que as empresas guardam dados além do necessário nas suas bases, né? Então, foi um primeiro benefício para o próprio cidadão que compartilhou dados eventualmente com alguma empresa e você já não mais tem relacionamento com ela, a base dele será limpa, né? E 75% identificaram melhoras significantes nos processos de segurança da informação. Então, a melhoria do seu sistema de compliance, sistema de governança e até redução de risco, o famoso GRC, será um maior benefício, né? Será um maior benefício. Muito bom. Agora, Dário, para as empresas que não têm uma solidez como a Yugo em termos de governança e compliance, não tem esse viés, esse pilar tão robusto como a gente já tem, por onde que elas devem começar para a aplicação da lei? O que você recomenda? Isso. O caminho, eu diria para você o seguinte: atendimento à lei, ele é um trabalho que é mais suor, né? Que eu digo assim, tem tipos de trabalho que ele é inspiração e outro é transpiração. Por incrível que pareça, depois do conhecimento da lei, é um trabalho muito mais de transpiração do que de inspiração, tá? É um trabalho que exige dedicação e foco. Então, o primeiro passo que as empresas devem fazer como nós estamos falando de dados pessoais, um primeiro inventário, né, sobre quais são os dados que eu tenho das pessoas. E quando eu falo pessoas, é importante parar aqui e ressaltar que nós estamos falando só de clientes, tá? Entendi. Quando a gente fala de dados pessoais, eu estou falando de funcionários, eu estou falando dos dados de fornecedores, parceiros, enfim. Todos esses dados devem ser cuidados por isso. E não só dados digitais, também dados
então os dados fisicamente guardados em arquivos mortos, ou mesmo arquivos suspensos, sei lá, currículos de pessoas, todo esse tipo de dado precisa ser mapeado. Então, depois desse grande data mapping que a gente chama, né, esse mapeamento todo, e também vou fazer mais um parênteses aqui, lembrando dos arquivos que estão nos file servers, que estão nos seus desktops em planilhas Excel com os seus usuários, em todo lugar onde possa existir um dado pessoal, né? Depois desse grande data mapping, é importante a empresa definir quais são as razões pelas quais ela tem esse dado. Então, as razões, a lei, ela implementa para a gente, né, ela dá para a gente 10 razões pelas quais ela deveria estar tratando esse dado, que a gente chama de licitude no trato dos dados, né? Então, existem 10 licitudes, né, bases legais para o tratamento de dados. Então, dentre elas tem consentimento, complicações de obrigações legais, e aí várias outras aí, né? Depois de ter classificado esses dados dentro dessas 10 licitudes do tratamento, você já sabe qual é o seu dado, você já viu qual é a base legal para fazer esse tratamento desse dado, você entra depois para fazer são os 10 princípios do tratamento de dados, onde entra 10 tratamentos que você precisa dar para esses dados. Então, a gente está falando de finalidade, então, a finalidade declarada tem que ser adequada aos processos internos. Estou falando da necessidade, então, eu não posso pedir mais dados do que eu preciso para a finalidade afim. Então, você não pode, por exemplo, num cadastro simples de um cliente, você começar a fazer perguntas do tipo, qual a sua religião, né? Qual a sua cor de pele. Perfeito, perfeito. Dados sensíveis, né? Seriam dados sensíveis. E aí tem todos esses processos, né? A serem tratados, esses 10 princípios do tratamento. E um dos maiores dele, que a gente acha que é o que dá mais trabalho, é o de segurança de informação, né? Para fazer com que esses dados, se eu já tenho o direito de ter esses dados baseados nas licitudes, né? As bases legais, e eu vou manter esse dado, eu tenho que agora garantir que esse dado não caia nas mãos de pessoas erradas. E quando eu falo na mão de pessoas erradas, não é única e exclusivamente na questão dos dados das pessoas hackers, ou as pessoas que vão lá e invadem. Funcionários que às vezes têm acesso não autorizado, indevido, ou acessos a mais do que deveria, para eventualmente fazer mau uso desse dado para benefício próprio ou de outros, né? Então, isso é importante a gente salientar. E aí depois tem que criar um sistema de gestão sobre isso. Que a gente diz, né? Não é um projeto, é uma jornada, né? É algo que certamente a gente vai se aposentar, eu, você e todo mundo que está vendo esse webinar, que isso será para nós o resto da nossa vida, né? Nós vamos ter que conviver com essa lei aí para o resto da nossa vida, como vivemos com outras leis. Então, esse seria, de forma bastante rápida, né? Como seria o processo de implementação dessa lei. Bom, Dário, para fechar esse bloco, ainda nessa linha de empresas que ainda não têm uma base de governança, não tem uma base robusta de compliance, que ainda não estão adequadas, você recomendaria criar um novo departamento, demandará uma nova função? Assim, em poucas palavras, o que você recomendaria? Então, depende muito da estrutura, né? Então, uma empresa que não tem nada, né, a gente sugere que crie, né? É importante ter pelo menos um indivíduo dentro da empresa olhando para isso de forma dedicada, né? Quando eu falo olhando para isso, não só para a lei, né? Porque para implementar a lei tem que ter lá um requisito bastante grande, um envolvimento muito grande da área de TI, né? Seria a parte de segurança da informação e as estruturas que sustentam esses dados e a segurança desses dados. Então, criar uma estrutura, ou, no pior caso, um comitê, né, com alguém responsável, é fundamental. Mas as empresas que já têm essas estruturas, né, elas vão precisar criar espaço na agenda dessas pessoas para que elas tenham tempo para cuidar disso, né? Porque a gente sabe que as estruturas no Brasil são muito enxutas, né? Então, você pega uma empresa como a de vocês, imagino que tenha bastante demanda de tempo para conseguir estar atendendo todas as questões legais, né, regulatórias e níveis de governança que vocês implementem aí, né? Então, existe um investimento. Então, o que eu falei, empresas que atendem esses quesitos são empresas que têm
obviamente, um custo operacional para poder garantir isso para os clientes. Mas os clientes terão que entender que isso é a garantia dele, de que todos os dados deles estarão preservados, né? Então, a escolha do cliente se dará também por essas questões, né? Então, parabéns para vocês aí estarem antecipados em todos esses quesitos, né? Mostrando responsabilidade, né? Sim, claro. Perfeito, Dário. Bom, pessoal, estamos encerrando essa primeira parte do nosso webinar sobre LGPD. Fiquem ligados que na próxima parte falaremos sobre as aplicações, impactos e direitos dos clientes. Até mais. Tchau, tchau. Até logo. Olá, pessoal. Estamos de volta com a segunda parte do nosso webinar sobre LGPD e já continuaremos falando sobre as aplicações dessa lei. Bom, Dário, bem-vindo de novo ao nosso webinar. A gente tem aí a Lei 4.058 do Banco Central. E qual a relação dessa lei com a área de compliance? De novo, em poucas palavras, Dário, o que você pode falar de uma forma bem sucinta e que seja transmitida de uma forma para as pessoas que não têm tanta interação com a área de compliance? Então, a área de compliance vem para dentro das empresas para garantir que a empresa segue, né, ou suas políticas internas ou leis ou regulamentações setoriais, ou frameworks ou normas que ela vem adotar como princípio. Então, ter uma área de compliance segue a doutrina mundial, seguindo aí, por exemplo, empresas americanas, né, que são referências nessa área, que garante um nível de gestão bastante transparente para os seus acionistas e para os seus clientes. Então, isso mostra uma transparência maior na sua gestão, né? E nessa linha, os clientes eles terão alguns direitos, Dário? Então, falando da lei geral, ela já está na lei, né? Então, tudo aquilo que o cliente tem como as empresas têm como obrigação, o cliente tem como direito dele, né? Direito assegurado. Então, como eu falo assim, o cliente tem o direito ao esquecimento, né? Então, esse é um dos preceitos bem interessante. Então, o exemplo que eu dou é o exemplo do advento do vazamento da Ashley Madison, que é um site de relacionamento extraconjugal. Então, vazou numa oportunidade, acho que uns 2, 3 anos atrás, o vazamento, e esses dados, eles perpetuam na internet até hoje. Então, imagine você que eu, naquele episódio, eu era solteiro, não estava casado, por exemplo, já estou casado há muito mais tempo que isso, mas imagine, por exemplo, que eu tivesse meus dados lá. Passou anos, sei lá, daqui 10 anos eu casei e minha esposa descobriu esse arquivo lá no Deep Web, lá no Pastebin da vida, com o meu nome lá, né? Ela dizer, poxa, você se inscreveu num negócio desse? Que absurdo, né? Que pessoa que você é, né? Quer dizer, eu não tive o direito ao esquecimento, né? Meu nome está lá para o resto da minha eternidade, como sendo uma pessoa que um dia se subscreveu aquele site, né? Então, esse é um dos benefícios, assim, que a lei nos dá como um benefício, né? Tem outros benefícios que é bem interessante, que é diferente de tudo aí que está como obrigações, só com obrigações, o cliente tem direito à portabilidade dos seus dados. É um benefício bem legal. Então, assim, o cliente, sei lá, ele está associado a um determinado plano de saúde, assistência médica. Ele mudou para o outro, ele pode pedir que esses dados sejam portados para outro... Perfeito, a portabilidade desses dados. Portabilidade desses dados, né? Muito Entendi. interessante. Tá certo. E dentro dessa linha ainda, esses dados são de pessoas físicas e jurídicas, Dário? E se sim, como fica o atendimento às pessoas jurídicas? Então, em teoria, se você olhar ler a lei no seu pé da letra, né, você vai identificar lá que ele está sendo muito específico em dados de pessoas físicas. No entanto, a lei fala sobre você não conseguir identificar um indivíduo também por correlacionamento de informações. Então, veja bem, no caso de uma pessoa jurídica, que eu tenho lá um CNPJ na minha base, tenho todas as transações, relacionamentos que acontecem com esse CNPJ, e haja um vazamento desse dado,
em poucos cliques na internet, você descobre a pessoa física que está atrás dela, que são os seus sócios, acionistas, que estão lá por trás. Então, assim, o nosso entendimento é que, sim, a gente deve nos preocupar também com o CNPJ das empresas, com os relacionamentos com pessoa jurídica, para que você mantenha aí o sigilo da informação das pessoas em geral, né? Mesmo as que estão atrás de um CNPJ. Tá? Então, esse é o cuidado que a gente tem que tomar. Pois é, então as mudanças para as empresas a partir de agora, ou como queira, a partir de 2020, são grandes, então, né, Dário? São, e todas as empresas vão precisar atender isso. Aí você fala, como assim? Tem empresas, por exemplo, que não tem nenhum dado de cliente, alguma coisa que valha, que é quase impossível, né? Mas imagine, eu sou um comércio que eu tenho lá, só faço cupom fiscal, e no cupom fiscal eu não guardo nenhum dado, só tenho lá, sei lá, às vezes o CPF da pessoa, que eu posso facilmente não pedir mais o CPF por decisão minha, né? Então, eu tenho meus funcionários, né? Então, nesse caso, eu vou ter que cuidar da lei geral com ótica nos dados que eu tenho dos meus funcionários como empregador, né? Então, não tem uma empresa na face da terra que vai estar isenta de estar prestando atenção minimamente que vale nessa lei ao longo da sua existência, né? Perfeito. Então, para encerrar, Dário, para as empresas que ainda não estão totalmente preparadas, podemos já falar em encargos e em aplicação de multas? Sim. A multa, né, para quem não está envolvido diretamente com a lei, ela determina que será de 2% do faturamento do exercício anterior. Então, vamos imaginar que eu recebo uma multa em 2020, eles vão pegar meu faturamento de 2019, num teto máximo de 50 milhões. Então, as empresas que tiverem preocupação e que têm dados, exposição, deveriam estar preocupadas, sim, com relação a isso, porque podem vir a ser penalizadas, né? E a penalização, ela virá, a princípio, através da própria denúncia do seu cliente, né? Do titular do dado, vamos dizer assim, né? E esse titular do dado, ele pode fazer uma denúncia, e aí a agência reguladora vai até a empresa e pode chegar à conclusão de autuação, né? Importante lembrar o seguinte, eu tive uma conversa com uma empresa alemã e discutimos sobre como aconteceu lá na Europa, na Alemanha, enfim, né, que são pessoas alemães, a gente entende como pessoas sérias, assim, né? Cumpridora de prazos. Para você ter uma ideia, na Alemanha, após o surgimento da lei, houve uma série de oportunistas, né? Assim, a gente olhando o cidadão alemão, né, conhecimento que tem, houveram muitos oportunistas que esperaram a lei para ir lá e entrar com ações, né, com reclamações contra a empresa, pedindo indenização por mau uso dos seus dados. Falando de Brasil, né, que a gente vê o Brasil com uma cultura muito mais oportunista do que um alemão, né, a nossa própria cultura, a gente tem que ficar bastante com atenção a isso, né? Então, a gente está brincando aí, o pessoal dessa área que está lidando com a LGPD tem dito que, no passado, a gente dizia que existia muito advogado de porta de cadeia, né? Então, hoje em dia, né, após a lei, vão existir muitos advogados de porta de data center, né? Vão estar querendo enfrentar os erros na manipulação dos dados dos nossos clientes e até funcionários para poder mover ações e reclamações para buscar indenizações e tudo mais. Só mais um detalhe, a multa de 2% não será para indenizar a pessoa que se sentir lesada. Aplicar essa multa vai para a agência, ela poderá entrar sim com reclamação contra a empresa para pedir indenizações, né? E se falando, inclusive, do item de não discriminação, que é o item que a lei tem, se for dado uma multa por discriminação, e se essa discriminação for, por exemplo, racial, essa reclamação e essa denúncia poderá se transformar numa queixa-crime, que aí sim é passível de reclusão, né? Então, um problema importante para as empresas tratarem aí de uma forma bastante responsável isso, porque o dano
pode ser grande, né? Colocando em isso de longo prazo, pode ser grande. Perfeito. Bom, Dario, obrigado por sua participação. Quero lembrar a todos que uma boa base de governança e compliance não é apenas para atender o órgão regulador, mas pensam que depende, sobretudo, da continuidade de suas empresas. E por isso encerramos nosso webinar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados com o Dario Caraponali, diretor e fundador da Strong Security Brasil. Qualquer dúvida, pessoal, deixe seu comentário em nosso canal no YouTube e nos acompanhe pelas redes sociais. Um grande abraço. Legal, muito obrigado, gente. Até logo. Obrigado pela oportunidade.